Do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar comentando esta primeira lição desta revista tão maravilhosa desse segundo trimestre, Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E o comentarista dessa lição é o nosso pastor, inclusive meu pastor, da convenção aqui do estado do Tocantins, pastor Amarildo Martins da Silva. O pastor Amarildo, então ele é o comentarista dessa revista Mordomia Cristã. E nós vamos estar hoje comentando a lição de número 1. A lição de número 1 ela traz por tema o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Eu já falo de antemão aos irmãos que nós vamos estar comentando aqui os tópicos e subtópicos, porém não vamos estar nos detendo muito no conteúdo da lição. O conteúdo da lição é apenas um norte para a gente estar comentando esta lição e estar passando aqui um subsídio extra para você poder transmitir esta aula domingo. Eu quero estar trazendo aqui um ponto introdutório, né? E nós observamos que a adoração é um elemento essencial na relação entre o ser humano, certo? E Deus. Desde o princípio, vemos que Deus sempre desejou uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. No relato de Caim e Abel, nós encontramos o primeiro ato de adoração registrado na história. Mas há uma distinção entre uma adoração aceitável e outra rejeitada por Deus. Então, nesta aula, neste comentário que eu estou trazendo aqui para você, nós iremos explorar como a queda afetou a verdadeira adoração e diferenciar também entre as ofertas de Caim e Abel. E o que faz uma oferta ser aceitável diante de Deus? Vamos aqui então para o primeiro tópico. A queda afetou a verdadeira adoração, né? Esse é o primeiro tópico que nós vamos estar comentando. Então, a queda ali do primeiro casal afetou de uma forma profunda a verdadeira adoração. Nós observamos que antes do pecado, Adão e Eva tinham uma comunhão direta com Deus, né? Lá no Jardim do Éden. Então, eles adoravam ao Senhor na pureza e sem barreiras, sem nenhum empecilho. Porém, quando eles pecaram, esta relação foi quebrada, conforme nós vemos ali no Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. E essa adoração passou a ser corrompida por intenções impuras, idolatria e distanciamento de Deus. E para deixar mais claro, eu vou mostrar para você exemplos de adoração corrompida com intenções impuras, idólatra e distanciamento de Deus. Se você pegar a sua Bíblia e você abrir a sua Bíblia em Êxodo,
No capítulo 32, versículo 1 ao 8, você vai observar que enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, o povo de Israel, de uma forma impaciente, convenceu Arão a fazer um bezerro de ouro para eles adorarem. Eles declararam que aquele ídolo os havia tirado do Egito. E eles começaram a demonstrar uma adoração corrompida pela impaciência e pela falta de fé a Deus. Eles já começaram em uma idolatria. E nós vamos observar, conforme Levítico 10, 1 e 3, também Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que Deus não havia ordenado. Eles tentaram adorar a Deus à sua própria maneira. E não existia, ou melhor, não existiu reverência e obediência. E por isso foram consumidos pelo fogo, né? Foram mortos. Nós também temos o exemplo do rei Saul. O rei Saul sacrificando por desobediência. Nós vamos ver isso em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 8 ao 14. Saul, impaciente com a demora de Samuel, decidiu oferecer sacrifícios ao Senhor, algo que apenas os sacerdotes podiam fazer. Então, ele justificou sua ação dizendo que queria buscar o favor de Deus, mas na verdade agiu por medo e arrogância. Ou seja, sua adoração foi contaminada pela desobediência e por isso ele perdeu o reino. Também nós vamos ver uma adoração voltada à hipocrisia. Foi a adoração dos fariseus. Em Mateus capítulo 15, e o versículo 7 ao 9, Jesus repreendeu os fariseus por adorarem a Deus simplesmente com os lábios, mas não ter o coração diante de Deus. Então, eles seguiam tradições humanas em vez dos mandamentos, né, do mandamento, da palavra de Deus. Então, eles mostraram que sua adoração era apenas uma adoração de aparência, uma adoração exterior, sem sinceridade. Também podemos aqui transmitir a você outro exemplo, o exemplo de Anania e Safira. Eles mentiram quando ofertaram, em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Eles venderam uma propriedade e fingiram entregar todo o dinheiro aos apóstolos, né? Mas retiveram parte do dinheiro para si. Tentaram parecer mais espirituais do que realmente eram. Buscando o quê? Buscando reconhecimento humano em vez de uma verdadeira adoração, devoção a Deus. Então, como resultado disso, você já sabe, como resultado, eles foram julgados por Deus e morreram de uma forma instantânea. Então, esses exemplos que eu passei aqui para vocês mostram que a verdadeira adoração
exige um coração sincero, né? Uma obediência e fé genuína ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando a adoração é motivada por orgulho, hipocrisia ou desobediência, ela se torna uma adoração corrompida, uma adoração inaceitável diante de Deus. Então vamos aqui para 1.1, o nascimento de Caim e Abel. Bom, Caim e Abel nasceram após a queda dos seus pais, quando Deus já havia prometido um redentor. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declarou a primeira profecia messiânica ao dizer que da descendência da mulher, certo? Da descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, indicando que um Salvador viria para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Então, após essa promessa de Gênesis 3 e 15, se nós observarmos, se você observar em Gênesis 4, 1 e 2, vai relatar o nascimento de Caim e Abel, onde o texto vai dizer: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Muitos estudiosos, teólogos, eles sugerem que Eva pode ter pensado que Caim era o prometido redentor pelo seguinte fato: porque ela expressa gratidão ao Senhor pelo nascimento do seu filho. Eva pode ter pensado que Caim era o redentor prometido por causa da forma como ela expressou sua alegria ao dar à luz. E nós observamos essa alegria dela em Gênesis 4 e 1, quando ela diz: alcancei do Senhor um varão. Na tradução NVI, nós vamos observar que ela diz, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Então nós vamos também entender que a palavra hebraica usada aqui nesse texto pode ser traduzida de diferentes formas, Eu não tenho uma profundidade no hebraico, mas segundo minhas pesquisas observei isso. Mas algumas interpretações sugerem que Eva via Caim como um cumprimento direto da promessa de Gênesis 3 e 15. Em Gênesis 3 e 15, Deus declarou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Eva pensava que era seu filho Caim, o prometido que ia esmagar a cabeça da serpente. E existem 3 motivos aqui para a gente entender melhor porque Eva pensou que Caim era o redentor. Primeiro, promessa recente de Deus. A promessa era recente, de Gênesis 3 e 15. Ela ouviu diretamente de Deus a profecia sobre um descendente que venceria o mal, que foi Gênesis 3 e 15, como eu acabara de falar. Como ela foi a primeira mulher
a dar à luz, pode ter assumido que essa promessa se cumpriria imediatamente. Então ela tinha essa esperança. O segundo motivo, porque Eva pensou que Caim poderia ser o prometido que ia esmagar a cabeça da serpente. Pela a expectativa de redenção imediata. Como Adão e Eva já tinham experimentado a queda e suas consequências, como expulsão do Éden, dor no parto, dificuldade no trabalho, então é possível que esperasse uma solução rápida, uma solução imediata para restaurar a comunhão com Deus e ele sair daquela situação, né? Então, vou mostrar aqui o terceiro motivo e último que Eva pensou que Caim poderia ser o redentor que ia esmagar a cabeça da serpente, pelo fato do nome de Caim. O nome Caim vem do hebraico Ke-Yaim, que significa adquirido ou possuído, sugerindo que Eva acreditava ter recebido algo especial de Deus. Então, algumas traduções até indicam que ela poderia estar dizendo: alcancei do Senhor o homem, como se referisse ao prometido Salvador. Então esse era o pensamento de Eva, né? Mas a pobre Eva, nas suas limitações, ela se equivocou. Ela se enganou, né? Apesar da expectativa, né? Caim não era o redentor, mas sim o primeiro assassino da história, matando o seu próprio irmão Abel por inveja, conforme nós analisamos em Gênesis no capítulo 4 e o versículo 8. Então isso mostrou que a redenção não viria tão rápido e que a humanidade seguiria marcada pelo pecado até a vinda do verdadeiro Redentor, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne para salvar a muitos. Então, Cristo como o verdadeiro descendente, né, para restaurar aqueles que havia perdido e reconciliar eles com Deus. Então nós vamos observar Cristo como verdadeiro descendente, né, e não aquele pensamento de Eva que era Caim. Séculos depois, Jesus nasceu como o verdadeiro cumprimento de Gênesis 3:15, diferente de Caim, que trouxe morte e pecado. Cristo trouxe vida, redenção ao mundo, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 19, depois leia na sua Bíblia. Portanto, nós observamos que a expectativa de Eva faz sentido dentro do contexto, mas ela não compreendeu que o plano de Deus era muito maior do que ela pensava. E envolveria séculos de história até a vinda do Messias. Então, meus queridos irmãos, Caim e Abel nasceram num mundo já afetado pelo pecado, mas dentro de uma promessa divina de restauração por meio
do Redentor prometido, Jesus Cristo de Nazaré. 1.2. A oferta que Deus rejeita. Ele rejeitou a oferta de Caim, porque ela não foi oferecida com fé e obediência, ok? O relato de Gênesis, do capítulo 4, versículo 3 ao 5, vai nos dizer a seguinte forma: E aconteceu que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, né? E atentou o Senhor para Abel e para a oferta, mas para Caim e para a oferta de Caim não atentou Deus. Então isso fez Caim irar-se. Caim ficou irado fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então nós vamos observar as razões para a rejeição da oferta de Caim. Primeiro, falta de fé, né? A primeira razão é essa, falta de fé. O Novo Testamento explica que Abel ofereceu seu sacrifício com fé, enquanto Caim não. Então nós vamos observar isso em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. Na tradução da NVI, nós vamos observar que Abel ofereceu a Deus com fé um sacrifício superior ao de Caim. Então isso indica que o problema não era apenas a oferta em si, né? O problema era mais grave. Não era a oferta em si, mas a atitude de Caim ao oferecer a oferta a Deus. O segundo motivo, oferta sem sangue. Nós podemos também citar esse segundo motivo. A oferta não tinha sangue. Nós vamos observar em Levítico, no capítulo 17 e o versículo 11, vai dizer o texto: porque a alma da carne está no sangue, pelo que tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o segundo motivo, essa oferta de Caim não tinha sangue. A oferta de Abel tinha. A oferta de Abel foi um sacrifício de sangue, enquanto Caim trouxe produtos da terra. Então, desde a queda, Deus estabeleceu o sacrifício de sangue. Por que Deus estabeleceu o sacrifício de sangue? Como uma forma de expiação pelo pecado, como ele fez ao cobrir Adão e Eva com peles de animais. Nós temos esse registro em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 21. Então, o sacrifício de Abel apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João registra isso no João capítulo 1, versículo 29. O terceiro motivo, porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim ofereceu o que quis, né? Não o que Deus exigia. Ele ofereceu o que quis. Ele não se preocupou. O texto não menciona que Caim trouxe o melhor dos seus frutos. Nós não vamos observar isso no texto. Enquanto Abel trouxe os primogênitos, né? Ele trouxe os primogênitos do seu rebanho. E isso sugere que Abel ofereceu o melhor a Deus, enquanto Caim deu algo comum sem prioridade. Então você tem que priorizar o melhor da sua vida para Deus.
Você não pode dar, você não pode ofertar qualquer coisa feito fez Caim. E nós vamos observar o quarto motivo porque Deus rejeita. Coração errado e atitude orgulhosa perante Caim, né? A reação de Caim ao ser rejeitado mostra que seu coração não estava correto. Em vez dele se arrepender, né, dele buscar a Deus, ele ficou irado e acabou matando seu irmão. Isso revela que sua adoração era vazia e não tinha submissão nenhuma, não tinha submissão genuína em Deus, era uma adoração vazia. Deus rejeitou a oferta de Caim porque não foi oferecida com fé e obediência. Então a oferta de Caim tinha que estar dentro dos padrões divinos. Isso serve de alerta, meus queridos. Isso serve de alerta para nós. Deus não aceita qualquer tipo de adoração, mas Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, segundo está registrado lá em João capítulo 4, versículo 23 e 29. Então, se você tem ódio do seu irmão, se você tem raiva do seu irmão, tome cuidado. Não oferte a Deus de toda forma, de todo jeito. Reconcilie-se com seu irmão primeiro, para você dar a sua oferta. 1.3, né? O último do primeiro tópico. A oferta que agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus vai além do valor monetário. Ela envolve o coração do ofertante. E na Bíblia nós vamos observar o exemplo de Abel, trazendo aqui o exemplo de Abel novamente, né? Por quê? Porque ele ofereceu o melhor do seu rebanho, conforme eu já citei Gênesis 4:4. E também nós vamos observar a oferta da pobre viúva. A pobre viúva, ela deu tudo o que tinha, conforme Marcos, no capítulo 12, versículo 41 ao 44, né? Então, o que fez essas ofertas agradáveis a Deus não foi a quantia, mas a disposição do coração, a fé, a obediência, né, por trás do ato da oferta. Então, Paulo, ele vai nos ensinar que Deus ama quem dá com alegria. Ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 9, versículo 7, falando isso. Então isso significa que a verdadeira oferta não é feita por obrigação. Você não é obrigado a ofertar. Não é feito por obrigação ou para buscar reconhecimento do homem, quanto é que você está dando. Não, não. Mas a oferta, a verdadeira oferta é como um ato de gratidão e adoração a Deus pelo que Deus vem fazendo pela sua vida. Também nós vamos observar em Romanos 12:1 a maior oferta, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida a oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo, o que indica que a oferta mais preciosa para Deus é a sua vida. É a nossa entrega total a Ele, não é seu dinheiro. A maior oferta é essa. O segundo tópico vai nos dizer: dois irmãos, duas ofertas distintas, né? Dois irmãos, duas ofertas distintas. A história de Caim e Abel, registrada em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16, nos apresenta uma profunda lição sobre o coração do adorador e o tipo de oferta que agrada a Deus. Então nós vamos observar. Dois irmãos trouxeram
a sua oferta ao Senhor. Mas só que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. O que fez a diferença? Né? O que foi que fez a diferença de Deus rejeitar a oferta de Caim e aceitar a de Abel? Primeiro, a natureza da oferta. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, ou seja, o melhor, né? Conforme nós já falamos, Gênesis 4:4. Já Caim não. Caim trouxe do fruto da terra, certo? Mas só que o texto não menciona se era o melhor, conforme é registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Então, com isso, a Bíblia, ela nos ensina que Deus sempre busca o melhor de nós, seja em nossas habilidades, em nossos recursos, em nossa disposição. Abel demonstrou fé e obediência ao entregar a Deus o mais excelente. Segundo, a motivação do coração. Nós vamos observar em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, o texto vai nos revelar que Abel ofertou com fé, enquanto Caim apenas cumpriu ali um ritual. E Abel não, Abel fez diferente, foi obediente e teve fé. Em 1 João 3:12, diz que Caim, ele era do maligno e que suas obras eram más. Isso vai nos indicar que as suas atitudes diante de Deus já estava corrompida. Por isso a expressão era do maligno. Isso mostra que Deus, ele não olha apenas para a oferta em si, mas para a intenção do coração do ofertante, daquele que está entregando a oferta, certo? Daquele que está entregando. Terceiro, a reação de Caim e o juízo de Deus. Caim, ele foi irado, ficou triste, né? Quando a oferta dele foi rejeitada. Em vez dele se arrepender, como nós falamos, ele permitiu que a inveja tomasse conta do seu coração, entrasse do seu coração. Mas só que Deus advertiu ele. Deus advertiu dizendo: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer o bem, o pecado está à sua porta, Caim, conforme Gênesis 4:7. Então nós observamos que, mediante essa fala de Deus a Caim, o que é que Caim fez? Ele ignorou a advertência de Deus, né? E correu lá para matar o seu irmão Abel. Matou Abel. Então, como consequência disso, Deus o amaldiçoou. Ele foi amaldiçoado e se tornou um errante. Então nós vamos, se a gente pegar, né, o contexto disso e trazer para os dias de hoje, nós vamos observar que com essa história nós vamos aprender: Deus busca um coração sincero, não apenas rituais externos, né? E nós vamos aprender que a fé e a obediência tornam nossas ofertas aceitáveis diante do Senhor, e que o pecado começa no coração, né? Então nós precisamos vigiá-lo, nós precisamos vigiar a nossa mente constantemente, e também nós precisamos, como é que se diz? Combater o ciúme e a inveja,
porque isso nos afasta da presença de Deus, como aconteceu com Caim, que deixou a inveja entrar e matou seu irmão. Então a oferta que agrada ao Senhor é aquela feita com fé, gratidão, entrega total, né? Como está? Eu pergunto a você, como está o seu coração diante de Deus? 2.1. 2.1 vai nos dizer a perfeita adoração ao Senhor. Perfeita adoração ao Senhor. Vou resumir para não ficar tão extenso. Então nós observamos que a oferta de Abel reflete um coração comprometido com Deus. A verdadeira adoração, vou repetir novamente, vai além de quê? Dos ritos. A verdadeira adoração trata de um relacionamento com Deus, certo? 2.2, o caminho da adoração. Qual o caminho da adoração? Bom, o caminho da adoração é você ter uma fé essencial para que a adoração seja aceita perante o Senhor, conforme Hebreus 11:4, né? Então, o caminho de Caim leva à indiferença e à desobediência. 2.3, a pureza da adoração. A pureza da adoração é a intenção do coração. Ela é demonstrada na entrega completa ao Senhor. O terceiro tópico, a oferta agradável a Deus. Nós já comentamos sobre esse assunto, então vamos pular aqui para o 3.1. Abel, um adorador por excelência. Vamos dar aqui um resumo, né? Já falamos bastante sobre esse assunto. Nós observamos que Abel ele entregou seu melhor a Deus, pois reconhecia a soberania de Deus, né? Então, ele exerceu fé e obediência. Então, a oferta dele demonstrava gratidão e fé genuína, certo? 3.2, que vai nos falar Abel, um homem de fé. Nós vamos observar que Hebreus 11:4 confirma, né, Abel como um homem de fé. Então, a fé leva uma adoração verdadeira, inabalável, até a presença do Senhor. E para finalizar agora, o altar da adoração estava em Abel, né? A adoração verdadeira, ela envolve entrega total. Nós já falamos, nós também mostramos, pegamos Abel como exemplo e mostramos, e de novo vou colocar Abel aqui como exemplo. E esse Abel, ele nos desafia a viver uma vida de adoração sincera e agradável ao Senhor nos dias em que nós estamos vivendo, certo? Então, meus queridos, mediante esta lição tão maravilhosa, né, comentada aqui pelo nosso pastor Amarildo, o pastor Amarildo escreveu essa revista, e com isso eu quero estar trazendo agora a minha conclusão, e estar falando para vocês que a história de Caim e Abel vai nos ensinar que a adoração verdadeira é baseada na fé, na obediência a Deus, certo? Caim tentou oferecer algo que não envolvia seu coração, enquanto Abel entendeu que a verdadeira adoração exige uma entrega total. Então nós devemos seguir o exemplo de Abel, trazendo sempre o melhor para Deus e reconhecendo sua soberania sobre nossas vidas, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador das nossas vidas. Então que possamos aprender com essa lição, né, e oferecer ao Senhor uma adoração que o agrada, uma adoração que deixa Ele alegre conosco, que venhamos pedir a Deus que nos dê força, nos dê graça, para que assim nós venhamos viver
enquanto nós estivermos aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E você pode compartilhar o vídeo, comente aí nos comentários, interaja conosco. E obrigado a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, que chegaram agora no nosso canal. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.